Então, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. E vamos dar início, nesse momento, à nossa aula de hoje, que trata de enzimas de restrição. O que são as enzimas de restrição? São enzimas, né? Então, elas têm atividade catabólica, que tem a função de clivar o DNA, de cortar o DNA, tá? Essas enzimas, elas são fundamentais para todos os trabalhos que envolvem DNA recombinante, que envolvem análise de DNA, que envolve análise de parentesco, né, ou de paternidade, por exemplo, são utilizadas as enzimas de restrição, tá? Então, vamos ver o que são essas enzimas. As enzimas de restrição, elas também podem ser chamadas de endonucleases de restrição. São longas, o que elas fazem, né? As moléculas de DNA, elas são muito longas. E isso dificulta a análise do DNA. Então, para fazer a análise de DNA, é mais fácil fragmentar o DNA e utilizar esses fragmentos para estudá-lo, tá? Então, a grande maioria das técnicas de biologia molecular, a gente faz o uso de enzimas de restrição. Então, o que elas fazem? Elas clivam o DNA. Mas elas clivam o DNA de forma aleatória? Não. Essas enzimas, elas são como se fossem o RNA transportador. Ele precisa reconhecer o sítio de ligação dele, né? O RNA transportador, ele tem que reconhecer os 3 nucleotídeos do códon que está presente no RNA mensageiro, para ele poder se ligar nessa região e continuar a produção de proteína. A enzima de restrição age de forma semelhante. Então, ela cliva o DNA em regiões específicas. Regiões que são específicas dependendo da enzima de restrição que a gente está falando. Então, cada enzima de restrição vai ter uma região, uma sequência de nucleotídeos que ela vai reconhecer. E vai ser nessa sequência de nucleotídeos que a enzima vai clivar o DNA. Essa sequência de nucleotídeos é chamada de sítio de restrição. Então, enzimas de restrição ou endonucleases de restrição são enzimas que clivam o DNA em regiões específicas do DNA chamadas de sítios de restrição. Cada enzima de restrição tem um sítio de restrição específico. E aí a gente vai entrar mais em detalhes a respeito disso. Qual que é a origem dessas enzimas de restrição? Como elas foram descobertas? De onde elas vêm, né? Então, as enzimas de restrição, elas vêm, na verdade, de um vírus chamado, quer dizer, da interação de um vírus chamado bacteriófago com uma bactéria, tá? Então, esse aqui é o vírus bacteriófago, ele tem esse formatinho aqui bem bonitinho. Ele tem a cabeça dele, dentro da cabeça tem o fragmento de DNA que o compõe, aí ele tem essa parte aqui e tem essas espécies de caudas, né, de pernas. Essa projeção dele tem a capacidade de perfurar a bactéria e esse vírus ele introduz na bactéria o seu material genético. Daí, da mesma forma como qualquer vírus que infecta nós, seres humanos e os animais de uma forma geral, esse vírus ele tem a finalidade de entrar na bactéria, inserir o seu DNA, fazer com que a bactéria produza as proteínas que compõem o vírus e a partir daí ele consegue se multiplicar dentro da bactéria. Multiplica, rompe a bactéria e ele se espalha no ambiente novamente, procurando uma nova bactéria para ele infectar. Só que o que aconteceu? Ao longo do tempo,
as bactérias acabaram desenvolvendo um mecanismo para se proteger do bacteriófago. Que mecanismo é esse? Então, aqui. O vírus, ele insere o seu material genético na bactéria. E aí, lá dentro da bactéria, tem uma enzima de restrição. Essa enzima de restrição, ela corta o DNA do bacteriófago, fazendo com que o DNA dele se torne inativado. Então, a célula consegue sobreviver, a célula bacteriana consegue sobreviver a essa infecção viral. Aí vocês podem ter pensado, né? Bom, mas dentro da bactéria a gente também tem DNA bacteriano, né? Tem o cromossomo único circular que compõe as bactérias. Então, por que que a enzima de restrição não destrói o DNA da própria bactéria? Porque o DNA da bactéria, ele tem marcações, que são essas metilações, no DNA. E essa metilação do DNA faz com que a enzima de restrição não consiga degradar o DNA bacteriano. Mas degrada sim o DNA viral porque ele não é metilado, tá? Então, as enzimas de restrição têm origem nisso daí. Então, o que eu trago aqui nos slides para vocês? Então, enzimas de restrição, qual que é a origem? São enzimas de defesa bacteriana contra bacteriófagos, que são esses vírus que infectam bactérias. Qual que é a função? O que esses vírus fazem? Eles replicam dentro da bactéria e causam a morte da bactéria, o rompimento e a morte da bactéria. Esses vírus, eles são muito interessantes porque eles não infectam células de outras espécies. Daí, com base nessa característica aqui do bacteriófago, a gente vai discutir lá no final dessa aula uma aplicação bem interessante que vem sendo trabalhada para o bacteriófago. Bom, então, aqui só mostrando o ciclo do bacteriófago, né? Eu falei para vocês, ele entra na célula bacteriana com a mesma finalidade que todos os vírus que infectam nós, seres humanos. Então, o vírus entra na célula, né? Ele coloca o seu material genético dentro da célula, e aí o bacteriófago ele pode causar dois tipos de ciclos na bactéria. Ou ele entra no que é chamado de ciclo lisogênico, ou ele entra no ciclo lítico. Qual que é a diferença? Só a título de curiosidade mesmo. O ciclo lisogênico, o que acontece? O material genético do bacteriófago ele é incorporado ao cromossomo da bactéria. E aí essa bactéria se replica e conforme ela se replica, ela passa o material genético do bacteriófago para outras células. Nesse caso em que a bactéria está se proliferando com o material genético do bacteriófago, o material genético do bacteriófago está inativado. Por algum motivo, ele fica inativado. E daí, por algum outro motivo, eventualmente essa bactéria sai do ciclo lisogênico e entra no ciclo lítico. O ciclo lítico, sim, o bacteriófago vai multiplicar as suas proteínas dentro da bactéria, produzindo novos bacteriófagos que vão ser liberados no meio extracelular. Alguém falou alguma coisa? Eu ouvi alguém chamando ou não? Não, prof. Tá, beleza. Tá? Então, a enzima de restrição, então, ela serve como um mecanismo de defesa da própria bactéria. Qual que é a ação da enzima de restrição? As enzimas de restrição clivam o DNA viral, desativando o DNA viral. Não cliva o DNA bacteriano, porque este está metilado, sendo essa uma marcação do DNA próprio bacteriano. Então, existe ali um mecanismo de defesa da célula bacteriana, usando enzimas de restrição que degradam o DNA do bacteriófago, mas que não degradam o DNA da própria célula, porque ele está marcado, metilado. Bem, como que acontecem essas clivagens do DNA?
Então, as enzimas de restrição, elas cortam a dupla fita de DNA. Então, a gente tem a dupla fita, elas vão cortar a dupla fita. Como que elas fazem isso? Rompendo as ligações fosfodiéster, que são as ligações que acontecem entre nucleotídeos sequenciais de uma fita de DNA, tá? Então, ela corta a ligação fosfodiéster. Só que aonde que elas cortam o DNA? Nos sítios de restrição. O que são esses sítios de restrição? Então, eles são sequências de nucleotídeos da fita de DNA. Eles contêm aí uma variação do seu número, de 4 a 8 pares de base, tá? Fica em torno disso. Então, são pequenas sequências de DNA que estão presentes no genoma. E aí, essas enzimas reconhecendo esses sítios de restrição, elas vão fazer a clivagem, a quebra do DNA. Conforme o número de pares de base que existe no sítio de restrição, esse sítio de restrição recebe o nome. Ele pode ser tetramérico, quando ele é feito de 4 pares de base, hexamérico, octamérico e assim sucessivamente, conforme o número de pares de base que compõem o sítio de restrição. E normalmente, olha que interessante, essas sequências do sítio de restrição são sequências palindrômicas. O que é isso? Significa que a sequência de nucleotídeo das duas fitas de DNA é a mesma quando o DNA é lido no sentido 5', 3'. Então, olha só. Observem aqui. Esse aqui é o sítio de restrição de uma enzima de restrição. Olha o que vai acontecer. Se a gente lê a sequência de nucleotídeos, deixa eu ver aqui onde que começa. Aqui, ó. Se a gente lê, deixa eu marcar aqui para vocês para ficar mais evidente. Então, o sítio de restrição é esse daqui. Esse daqui. Se a gente lê a sequência de nucleotídeos no sentido 5', 3', a gente vai ver na fita superior GAATTC. Aí, se a gente lê a fita inferior, também no mesmo sentido, você vai ver que a sequência de nucleotídeos é a mesma. G, AA, TT, TT e C. Isso são sequências palindrômicas, tá? Quando a gente lê uma palavra de frente para trás ou de trás para frente, e ela dá na mesma sequência, na mesma palavra. Isso é uma sequência palindrômica. Então, isso é uma curiosidade a respeito desses sítios de restrição. Normalmente, eles são sequências palindrômicas de 4 a 8 pares de base. Então, um exemplo aqui de clivagem de DNA por uma enzima de restrição. Então, a gente tem essa enzima de restrição aqui, que recebe esse nome, ó, EcoR1. O que é isso? Significa que essa enzima de restrição, ela tem origem de uma Escherichia coli. A gente já vai ver como é dada a nomenclatura das enzimas de restrição, mas, adiantando um pouquinho, Eco significa que essa enzima de restrição veio de uma Escherichia coli, ou seja, lá na Escherichia coli existem enzimas de restrição. E essa foi uma enzima de restrição retirada, recuperada de Escherichia coli. E essas enzimas de restrição, hoje já purificadas de um cultivo bacteriano de Escherichia coli, essa enzima ela é utilizada na rotina de laboratórios de biologia molecular para fazer clivagem de DNA, tá? Então, como que essa enzima cliva o DNA? Então, ó, essa é a sequência de DNA reconhecida pela enzima a enzima de restrição EcoR1. Então, vamos lá. GAATTC. É sequência palindrômica? Vamos ver. GAATTC. É uma sequência palindrômica. Aonde que essa
enzima de restrição cliva o DNA? Ela cliva aqui, ó, entre G e A, entre guanina e adenina. Cliva nesse sentido aqui, ó. Então, quando a EcoR1 cliva a sua sequência, o seu sítio de restrição, ela vai gerar 2 fragmentos da molécula de DNA. Um fragmento que vai ter uma guanina aqui e mais citosina, timina, adenina, guanina aqui embaixo. E o outro fragmento que vai ter esses 6 nucleotídeos na fita superior e um nucleotídeo na fita inferior, tá? Então, ela degrada o DNA, formando 2 fragmentos de DNA. Cada fragmento de DNA contendo aí um número de nucleotídeos que são contados a partir do ponto de clivagem, tá? E esses nucleotídeos aqui, ó, que restam da clivagem, eles vão compor o fragmento de DNA maior que foi clivado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, antes dessa guanina, eu tenho uma sequência aqui anterior de de nucleotídeos, tá? Vamos imaginar aqui que tem uma sequência de nucleotídeos aqui para trás. E aqui também, né? Então, a gente vai ter uma sequência de nucleotídeos para cá. A gente também tem uma sequência de nucleotídeos para cá e uma sequência de nucleotídeos para cá, tá? Então, quando essa enzima de restrição cliva o DNA, não porque isso aconteceu ano passado, teve uma dúvida que surgiu nesse ponto. Quando essa enzima de restrição cliva o DNA aqui, essas partes aqui, ó, que restaram da clivagem, elas vão compor o fragmento de DNA que se forma, tá? Porque o que aconteceu ano passado? Ano passado, os alunos ficaram pensando que quando a bactéria clivava o DNA, ela degradava o DNA, ou degradava pelo menos esses nucleotídeos do sítio de restrição. Mas não é isso que acontece, tá? Ela cliva, e esses fragmentos aqui que sobram, né, digamos assim, que surgem da fragmentação do DNA, eles vão compor os fragmentos que se formaram. Isso é importante porque na resolução de exercícios, vocês têm que saber disso para vocês poderem quantificar os nucleotídeos que estão presentes em cada fragmento de DNA que se forma, tá? Então, esse é um exemplo de uma ação da EcoR1. Ó, daí existem outros tipos de enzimas de restrição. Por exemplo, SMA1. O que é essa SMA1? A gente já vai ver o que significa o nome dela. Ela vai reconhecer esse sítio de restrição aqui no DNA. Encontrou esse sítio de restrição, ela vai clivar o DNA em fragmentos. Nesse caso, 2 fragmentos. E observem que a parte do sítio de restrição permanece aderido com os fragmentos que se formam, tá? Outros exemplos de enzimas de restrição. BAM-H1. Onde que ela cliva? Essa é a sequência palindrômica que ela reconhece. E ela cliva o DNA entre as guaninas. EcoR1 a gente acabou de ver. RIND3. Essa é a sequência palindrômica que ela reconhece no DNA e ela cliva o DNA entre as adeninas. E assim sucessivamente. Vocês não precisam decorar especificamente qual é o sítio de restrição da enzima, nem nada do tipo, tá? Mas só para vocês entenderem, verem nesse momento aqui que existem diferentes tipos de enzimas de restrição. Então, características dos sítios de restrição, né? A gente já viu que normalmente os sítios de restrição, eles têm de 4 a 8 pares de base. A gente já viu que eles são sequências palindrômicas. Então, lendo de frente para trás ou de trás para frente, a sequência dos nucleotídeos é a mesma. Além disso, a frequência de clivagem
no DNA, né, na fita que você quer clivar, está relacionada com o tamanho do sítio de restrição. Quanto menor for o sítio de restrição, então um sítio de restrição com 4 pares de base, por exemplo, maior vai ser a chance de se encontrar a sequência, o sítio de restrição, ao longo da molécula de DNA que eu quero clivar. Faz sentido, né? Se eu tenho um sítio de restrição muito grande, com uma sequência de nucleotídeos muito grande, é mais difícil de eu encontrar no material genético que eu estou avaliando aquela sequência de nucleotídeos daquela forma específica, naquela sequência específica. Então, quanto menor o sítio de restrição, maior vai ser a chance de se encontrar sítios de restrição no material genético que eu vou trabalhar. Daí aqui alguns exemplos, né? Sítio hexamérico, então que tem 6 pares de base. Em média, se repete uma vez a cada 4.000 pares de base. E aí a gente tem, se for menor, sítios menores, ó, tem frequência maior de clivagem. Então, um fragmento de DNA linear com 6 sítios de restrição irá gerar 7 fragmentos de DNA com tamanhos que vão refletir a distribuição dos sítios de restrição naquele DNA que eu estou analisando. Se eu pego esse DNA que eu fragmentei com enzimas de restrição e jogo esses fragmentos na eletroforese de DNA, o que vai acontecer? Então, vão surgir 7 bandas de DNA no gel de eletroforese. E essas bandas de DNA, elas vão estar posicionadas de acordo com o seu tamanho no gel de eletroforese. Se eu pego esse mesmo fragmento de DNA, vamos imaginar então que eu estou pegando o meu material genético. Submeti o meu material genético à clivagem por uma determinada enzima de restrição. Agora eu vou pegar o meu material genético e vou clivar com outra enzima de restrição. O número de fragmentos que vão se formar é diferente. Assim como o tamanho dos fragmentos que vão se formar será diferente, tá? Então, isso vem aí dessa especificidade das enzimas de restrição pelos seus sítios de restrição. Uma aplicação disso, por exemplo, é nos testes de paternidade. Como que os testes são realizados? Então, eu sei que o filho, o material genético do filho, ele é resultado do material genético da mãe, metade do material genético da mãe, metade do material genético do pai. Formou o filho. Então, o que eu faço no teste de paternidade? Pego o material genético do pai, suspeito, né, do indivíduo lá, pego da mãe e pego do filho. Submeto esses 3 materiais genéticos à clivagem pela mesma enzima de restrição. O que vai acontecer? Os pontos de clivagem do material genético do pai e do material genético da mãe terão que aparecer no material genético do filho. Então, os fragmentos do DNA do pai e da mãe que se formaram, eles vão ter que ser encontrados no material genético do filho, porque ele é uma mistura dos dois. Então, ele tem metade do material da mãe e metade do pai. Então, alguns fragmentos da mãe vão aparecer no filho. E aqueles fragmentos do filho que não aparecem na mãe são provenientes do pai. E é assim que se faz o teste de paternidade. É assim que se faz, por exemplo, uma técnica que é chamada de fingerprinting. A gente vai vendo o que é isso. Fingerprinting de DNA. Que é o quê? A digital, né? Do DNA de indivíduos, enfim. Outra aplicação das enzimas de restrição é quando a gente quer fazer a inserção de material genético no DNA de uma bactéria, por exemplo,
para essa bactéria começar a produzir uma determinada enzima que a gente quer, ou uma determinada proteína. Como é feito para fazer as bactérias produzirem insulina, por exemplo? Então, a bactéria que produz insulina, o que aconteceu? Existe uma parte, alguns fragmentos de DNA que se inoculam, são inoculados, enfim, nas bactérias, que são chamados plasmídios, né? E aí, esse plasmídio, a gente pode manipular ele geneticamente e colocar dentro dele o material genético que a gente quer, a proteína que a gente quer, tá? Dentro desses plasmídios, a gente já tem, eles são vendidos comercialmente, e daí a gente já tem dentro do plasmídio as regiões de sítios de restrição de cada enzima de restrição que existe aí vendida comercialmente. E aí, o que eu faço? Eu vou fazer uma análise do meu DNA para eu poder ver aonde está o sítio de restrição de uma determinada enzima de restrição para fazer a clivagem do meu DNA de forma que o gene da insulina fique íntegro, intacto. Porque, por exemplo, se eu pego uma enzima de restrição que tem um sítio de restrição bem no meio do gene da proteína que eu quero produzir, não vai dar certo. O que vai acontecer? A enzima vai lá, vai clivar o gene bem no meio, e aí, se eu quiser inocular aquele gene lá na bactéria, não vai ter como, porque ele vai estar clivado, não vai produzir a proteína de forma adequada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma enzima de restrição que cliva o DNA que contém a proteína de interesse, a informação genética para a proteína de interesse, fora da região onde está o gene. Beleza. Clivo, tenho o meu gene isolado. Agora, o que eu preciso? Cortar também o plasmídio. Então, o plasmídio é um DNA circular. Eu vou lá, corto o fragmento do plasmídio. E daí o que acontece? Esse fragmento, esse gene que eu quero, ele vai ser introduzido no plasmídio. E aí eu pego esse plasmídio, coloco no meio de cultivo contendo bactérias. As bactérias têm essa habilidade natural de endocitar o material genético que ela encontra no meio. Ela endocita o material genético e começa a produzir a proteína de interesse, tá? Então, essa é mais uma aplicação das enzimas de restrição. Todos os organismos geneticamente modificados, que a gente sabe que existe aí, né? Na nossa cozinha tá cheio, são produzidos a partir da utilização de enzimas de restrição. Por aí vai. Então, olha lá, a clivagem, continuando aqui, né? A clivagem do DNA, ele vai resultar em extremidades, de acordo com a forma que a enzima de restrição cliva o material genético. Então, a gente pode chamar de extremidades coesivas ou extremidades cegas. O que é isso? Extremidades coesivas são chamadas essas extremidades em que uma parte da sequência de nucleotídeo fica incongruente com relação à outra parte da outra fita. Então, ó, essa fita ela é mais longa do que a fita superior. E aqui o contrário, a fita superior é mais longa do que a fita inferior. Isso são chamadas de extremidades coesivas. E extremidades cegas, também chamada de extremidade romba, o que é? Quando a enzima de restrição corta o DNA de forma reta, formando esse tipo aqui de extremidades. Tá, por que eu tô falando isso? Porque se a gente está pensando em produzir um organismo geneticamente modificado, por exemplo, a chance de eu ter um anelamento mais perfeito do gene que eu isolei com o plasmídio que eu quero inocular ou introduzir esse gene, esse anelamento dessas extremidades, ela é mais facilmente realizada quando eu tenho extremidades coesivas. Por quê? Porque eu tenho um pareamento mais efetivo
dessas extremidades do que quando eu tenho o pareamento com extremidades cegas. O número de ligações fracas do tipo pontes de hidrogênio que se formam entre as extremidades coesivas é maior do que na extremidade cega, porque nem forma, né? Então, isso faz que esse anelamento seja mais perfeito do que quando a gente tem extremidades cegas. Porque na extremidade cega a gente não tem muito o que atrair o meu gene fragmentado para o meu plasmídio, tá? Vai acontecer anelamento? Vai. Mas ele pode resultar ou demorar mais para eu obter o resultado que eu espero do que quando eu uso uma enzima de restrição que cliva o DNA em extremidades coesivas. Então, uma enzima de restrição que tenha maior qualidade, ela vai clivar o DNA com extremidades coesivas. Tem que dar preferência para esse tipo de enzima de restrição, porque o meu produto, posteriormente, vai resultar em maior qualidade, devido a essa força de interação entre as extremidades coesivas, que não acontece na extremidade cega. Tá? Tarará, tarará, tarará. Beleza. Então, como eu falei para vocês, essas enzimas de restrição, elas são nomeadas de acordo com a bactéria da qual elas são originárias, tá? Então, a EcoR1, ela é originária de uma Escherichia coli. R está relacionado com o estirpe, está relacionado com o tipo de Escherichia coli. A cepa de Escherichia coli, estava tentando lembrar esse termo. Então, existem diferentes cepas, né, de vírus, cepas de bactérias. É a mesma espécie e gênero, só que são cepas diferentes. Então, aqui, essa EcoR1 é uma Escherichia coli, estirpe R ou cepa R, e 1 porque foi a primeira enzima de restrição isolada dessa bactéria aqui. Então, ela recebe o número 1. Outros exemplos aqui embaixo. SAL 3A1. Então, é Staphylococcus aureus, SAL 3A, que é o estirpe dela, e 1, porque é a ordem de isolamento. Foi a primeira enzima de restrição isolada dessa cepa de Staphylococcus aureus. RIND3. Da onde vem? Que bactéria é essa? Vem de Haemophilus influenza. 3, o estirpe. BAN-H1. Vem de qual bactéria? Bacillus amyloliquefaciens. H é o estirpe dele, 1, né? Porque foi a primeira que foi isolada, tá? E assim vai. Então, as enzimas de restrição têm esses nomezinhos aí engraçados, né? Meio estranhos, assim, à primeira vista. Mas são nomes que têm significado, né? Que está relacionado aí, então, com a origem de qual bactéria essa enzima de restrição é originária, qual é a cepa e qual é a ordem de isolamento. Se foi a primeira, a segunda, a terceira, enfim, enzima de restrição isolada daquele micro-organismo. Existem diferenças, então, entre as enzimas de restrição, tá? Então, o tamanho do sítio de restrição é diferente, sequência de pares de base do sítio de restrição, então elas são específicas, né? E esses sítios de restrição, eles são palindrômicos, lembrando disso. E a natureza das extremidades de DNA que originam. Foi isso que a gente falou aqui a respeito das enzimas de restrição, tá? Que podem ser aqui essas extremidades coesivas ou cegas. Tá, professora, então você falou para mim que eu tenho que escolher adequadamente a enzima de restrição que eu uso para evitar que essa enzima clive o meu material genético em cima do meu gene de interesse. E como que eu faço para analisar isso? Como que eu sei que eu estou escolhendo a enzima de restrição certa ou não? A gente vai ver mais lá para frente a respeito de alguns programas de engenharia genética. Um dos que a gente vai utilizar é esse aqui, o BLAST. Então, o BLAST, ele está lá no site do National Institute of Health
dos Estados Unidos, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, tá? Então, a gente vai usar esse site para procurar o gene que a gente tem interesse e analisar as sequências que existem em torno desse gene, para a gente poder escolher a enzima de restrição adequada para a gente manipular o material genético. Usando o BLAST, o que a gente consegue fazer? Então, a gente avalia na sequência de material de DNA que a gente quer, aonde tem um sítio de restrição para a enzima de restrição que a gente quer utilizar. Permite a gente escolher adequadamente a enzima de restrição, que vai permitir a gente isolar o fragmento de DNA específico. Depois, a gente vai pegar esse fragmento de DNA e vai jogar lá na eletroforese. E com base no tamanho do fragmento que foi gerado, a gente vai saber especificamente onde está o gene que a gente quer. Ou, se a gente não quer se basear só no tamanho, a gente vai ver ainda posteriormente que a gente pode usar algumas sondas marcadas com radioativo, com átomos radioativos ou átomos fluorescentes. Essas sondas funcionam como primers. Esses primers vão se ligar no DNA e vão marcar para a gente a posição do DNA de interesse para a gente. Então, eu quero o gene da insulina. Clivei o meu material genético com uma enzima de restrição adequada. Joguei na eletroforese, apareceram as bandas. Sei que, dentre aquelas bandas ali, uma delas contém o gene da insulina. Aí, o que eu faço para reconhecer esse fragmento? Ou eu sei, baseado na literatura, o tamanho daquele fragmento que vai ser gerado, ou então eu utilizo uma sonda que faz o trabalho semelhante de um primer, que vai se ligar no DNA e marcar para mim. Tá fluorescente aqui, então quer dizer que esse fragmento de DNA tem o gene que eu preciso isolar desse material genético todo que eu estou analisando. Tá? Então é dessa forma que a gente vai aprender a utilizar, a escolher a enzima de restrição, utilizando o site que se chama BLAST. Perdão. E aí, curiosidade que eu falei que eu ia trazer para vocês a respeito dos bacteriófagos. Então, vocês devem acompanhar no noticiário, devem acompanhar nas revistas que vocês leem, que a gente vem passando por uma questão muito importante, que é o desenvolvimento de bactérias resistentes a multidrogas, né? Então, são bactérias que são resistentes aos antibióticos, são as superbactérias, né? Muito comuns nos hospitais, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo essas superbactérias, a gente não está desenvolvendo com a mesma velocidade antibióticos que sejam capazes de destruir essas bactérias resistentes. Então, a fagoterapia, a utilização de bacteriófagos nos indivíduos doentes com essas bactérias super resistentes, está sendo uma alternativa. Então, tem vários artigos já que tratam a respeito disso. Fagoterapia, uma alternativa simples e barata para o tratamento de infecções bacterianas resistentes à antibiótico terapia. Tem aqui, numa revista de maior impacto, né? Terapia por fagos, né? Uma alternativa aos antibióticos na era de micro-organismos resistentes a multidrogas, né? Então, vem cada vez mais sendo estudada aí essa possibilidade, que é bastante interessante, né? Quando a gente tem um indivíduo com uma infecção resistente aos antibióticos, já que esse bacteriófago é específico de bactérias, ele não age sobre células humanas, então fica como uma alternativa e vem sendo estudado aí. Esses artigos são relativamente recentes, né? 2017, 2016 o anterior. Então, vem sendo estudado como alternativa para o uso de antibióticos. Tudo bem, people? Dúvidas? Cadê vocês? Aqui. E aí, gente, compreenderam? Daquele jeito. Daquele jeito, senhor. O que ficou de dúvida, cara?
Eu nem entendi como que. Era 6 e virou 7 depois. Tá, pega aí uma linha. Era 6 e virou 7, depois tá falando dos números de fragmentos, né? É. Então, ó, eu vou fazer um desenho aqui e eu já vou te mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, imagina que nesses tracinhos aqui, ó, Tá. a gente tem cada uma desses riscos mais espessos seriam sítios de restrição. Então, se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sítios de restrição, a gente vai ter a formação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos de DNA. Entendi. Entendeu? Agora foi. Só isso. Tava difícil o negócio aqui. Tem problema, é porque daí não tem o quadro, né, para eu desenhar e mostrar e tal, daí fica assim mesmo. Parecia o meme da Nazaré, com os cálculos na cabeça. Professora, daí são 7 fragmentos de DNA, né? Isso. Com tamanhos diferentes, Uhum. tá? É isso que eu coloquei lá no exercício do fórum para vocês.